Bom dia, então, sétimo ano, vamos dar início ao capítulo 12, continuar o capítulo 12, dar início aos módulos 135, 136 e 137. Agora que nós conhecemos, o que é uma porcentagem, vimos a representação na forma decimal na aula de ontem, vimos a representação em fração decimal ou em fração irredutível também, Aprendemos a fazer essas trocas, agora a gente vai utilizar essas porcentagens em probleminhas, ok? Muitos aqui nós já temos trabalhado lá atrás, fazendo uso de regra de 3, lá quando começamos a trabalhar com números decimais no comecinho do ano. Então a gente vai retomar um pouquinho desse conteúdo, porque como eu disse ontem, essas situações que envolvem porcentagem, elas são muito usadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos ver a primeira situação? Quem quiser acompanhar comigo lá na parte teórica, a gente está na página 256, tá bom? Mas pode ir acompanhando aqui comigo pela tela, ó. Nessa primeira situação, está dizendo que um motorista estava dirigindo seu veículo em uma rodovia e o limite máximo dessa rodovia, era de 80 km por hora. A gente pode até dizer que ele estava aqui na BR-153, porque de fato essa é a velocidade máxima. Só que tinha um fiscal de trânsito e ele verificou que a velocidade do veículo estava 5% acima da velocidade máxima permitida. Então, como que eu consigo determinar a velocidade que esse veículo estava apenas com essas informações? Fazendo uso da porcentagem, Ele estava 25% acima da velocidade. Então, poderíamos afirmar que 100% era a velocidade máxima permitida, 80 km. Se ele estava 25% acima, significa então que a porcentagem era equivalente a 125%. E aí, se eu quero calcular 125% de 80 quilômetros, basta lembrarmos que a preposição de é multiplicação em matemática. Basta lembrar que 125% em decimal, basta voltar na vírgula duas casas. Então, transformei 25% em decimal, voltei a vírgula duas casas, ficou 1,25. E 1,25 vezes 80 é igual a 100. Ou seja, esse veículo estava a 100 km por hora. Mariana, eu prefiro usar a porcentagem em fração. Daria para resolver esse exercício utilizando fração? Sim, ficaria dessa forma, ó. 125 centésimos, 125%, por cento de 80, preposição de multiplicação. De 80. Uma dica aqui, quando vai multiplicar, é só cortar um zero embaixo, um zero em cima para facilitar, tá bom? Então, 125 vezes 8 aqui dá 1000. E 1000 dividido por 10, porque eu já cortei um zero, agora eu corto mais um, resulta em 100. Da mesma forma com o número decimal, tá bom? Então, quem tem maior facilidade com fração, deixa a porcentagem em fração. Quem já pegou o jeitinho de transformar em decimal, deixa a porcentagem em decimal e já multiplica direto pelo valor que nós queremos determinar, tá bom? Esse aumento, tá? Percebam que essa primeira situação, ela trata-se de aumento, Então, veja bem, ele estava 25% acima da máxima permitida. É por isso que nós multiplicamos por 125%. Porque 100% seria o total. A máxima, ele aumentou 25%, totalizando 125%. Dúvidas nessa primeira situação? Tranquilinho? Poderia ter uma terceira maneira de resolver, Mariana? Poderia, que é a famosa regrinha de 3 que nós trabalhamos na atividade anterior, no módulo anterior. Poderia ter feito assim, 100% da velocidade corresponde a 80 km por hora.
E 125% da velocidade corresponde a quantos quilômetros por hora? E fazer a multiplicação em cruz, tá? Qualquer uma dessas três maneiras nós chegaremos a 100 km por hora. Então, ficou aí três alternativas para vocês poderem resolver. Por decimal, por fração e por regra de 3. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu vou falar que eu só vou fazer de regra de 3, que eu amo essa matéria. Por isso que eu já até apresentei essa terceira opção, né? É uma opção assim que a gente generaliza, né? Digamos assim. A gente não tem que ficar preocupado, ai meu Deus, quem que vai multiplicar, quem que vai dividir, aonde eu coloco a vírgula? É prático, né? A gente resolve ali uma coisa concreta. Eu também prefiro regra de 3, viu? Vamos ver agora uma segunda situação, que já é um pouquinho diferente dessa primeira, né? Nessa segunda situação, tá falando que a Verônica percebeu que o suco que era vendido na cantina, ele sofreu uma variação de preço. Ele teve um aumento de R$ 4,00 para R$ 4,80. Eu não quero saber a porcentagem do preço do suco, eu quero saber a porcentagem do aumento desse suco, gente, do aumento. Quanto aumentou? Aumentou 80 centavos, não foi? É disso que eu quero saber o aumento, ó. Por regra de 3, nós faremos o quê? O aumento de 80 centavos, ele corresponde a X%. O preço inicial era R$ 4,00, que era o 100% do meu produto, ok? E aí eu posso fazer a multiplicação em cruz. A maneira que a apostila nos apresenta. A partir do momento que você descobriu quanto aumentou, subtraindo o maior pelo menor, a gente chegou a 80 centavos do mesmo jeito. E aí basta dividir 80 centavos pelo valor inicial. 80 centavos dividido por R$ 4,00 é o mesmo que 0,20 e 0,20 corresponde a 20%, tá bom? Então, quando vocês forem usar apenas a divisão para resolver quanto um produto aumentou, você vai pegar o valor que ele aumentou e dividir pelo valor inicial. Se for por regra de 3, tá bom? 80 centavos, X%, R$ 4,00, 100%, multiplica em cruz, tá bom? Tranquilinho essa segunda situação também? Beleza? Observem que cada situação envolve uma interpretação diferente, tá bom, gente? Então, tem que ter bastante atenção na leitura da situação problema. Ok? Bom, mais uma situação, gente, agora. Essa terceira situação... Opa, desci demais, deixa eu voltar. Diz o seguinte... Em uma campanha sobre saúde bucal realizada em uma escola, de um total de 35 alunos, 21 deles disseram ter hábito de consultar um dentista regularmente entre 6 meses e 1 ano. Então, de fato, qual é a porcentagem dos que fizeram essa formação? Gente, regra de 3 para tudo é a melhor opção. Vejam bem, 21 disseram que vão de 6 meses a 1 ano do dentista, de um total de quanto? 35. Monta a regrinha de 3. A gente pode pensar assim. Opa, eu não quero salvar isso aqui não. Peraí. 35 alunos corresponde a 100%. 21 alunos correspondem a X%. Montei a proporção, multiplico em cruz. 31 vezes X é 31X. 21 vezes 100 é 2.100. Certo? Se o 31 está multiplicando, ele passa dividindo. 2.100 dividido por 31 dará 60. Ok? Esse resultado aqui vai dar 60. 60 o quê, gente? 60% dos alunos, então, de fato, eles vão ao dentista regularmente, ok? Bora lá, então, gente.
Outra opção para resolver que não seja por regra de 3. É só pegar a quantidade que vai e dividir pelo total, tá bom? E aí a maneira de dividir esse total, aqui observem que ele já não optou por transformar em número decimal. Olha aqui uma terceira opção também. Eu poderia ter feito 21 dividido por 35. Daria 0,6, que dá 60%. Aqui ele foi trabalhando com o conceito de frações equivalentes, ó. Multiplicou o 21 e o 35, dividiu, na verdade, simplificou por 7. Ficou 3/5. E depois ele obteve uma fração equivalente cujo denominador era 100, multiplicando por 20, ok? E aí obteve 60% da mesma forma. Olha quantas maneiras, por isso que eu apresento todas elas, gente, porque igual, o Luiz, ele não gostou de regra de 3, ele não teve muita habilidade com regra de 3, ele tem a opção de apenas fazer uma divisão, quantidade de pessoas que vão ao dentista dividido pelo total de pessoas entrevistadas. Só que nesse caso de fazer a divisão, a resposta daria 0,6. Para transformar em porcentagem, é só fazer o 0,6 vezes 100. A Caíme já adorou regra de 3, então ela vai poder continuar resolvendo esses exercícios por regra de 3. Mariana, eu não gostei nem de regra de 3 e nem de dividir. Ana Clara. Aí, desculpa, o quê? Eu também. A Ana Clara, você que tinha falado que você meu gostou, nome, né? Gente, eu vou ter que fazer um mas eu também curso gosto. de auditoria para saber diferenciar a voz da Ana Clara e a voz da Caíme. Quando voltar ao presencial, se a gente brincar, me vendar e as duas falarem, eu tenho certeza que eu vou errar. Bom, mas é isso, a Ana Clara também gostou, né, da regra de 3, então aí nós estamos vendo, ó, várias vertentes para resolver o mesmo exercício, tá bom? Então agora vocês vão pegando a característica que vocês preferem para resolver. Eu, particularmente, eu gosto da regra de 3 também, tá bom? Isso não impede de outros alunos que não gostaram de regra de 3 de resolver apenas dividindo o numerador pelo denominador. Lembrando que o denominador, ele sempre vai ser o total referente à situação, tá bom? Vamos acompanhar uma quarta situação, então, de aplicação de porcentagem, ó. Veja bem, agora temos a interpretação de uma tabela. Está dizendo que ao participar de uma avaliação, o Rafael, ele respondeu 25 questões de língua portuguesa e 20 de matemática, ou seja, ele respondeu no total 45 questões. Por quê? Porque eu somei 25 com 20, não é? Aí, agora, ele acertou 18 de português. De português, o total era 25. Ele acertou 15 de matemática. De matemática, o total era 20. Olha o que está perguntando na letra A. Qual foi a porcentagem de acertos nas questões de português e de matemática? Se eu não quero resolver por regra de 3, basta fazer acertos dividido pelo total. Qual é o total de língua portuguesa? 25. É só fazer 18 dividido por 25. Essa divisão, gente, olha aqui, a apostila novamente apresenta um método de trabalhar com frações equivalentes. Se você já dividir direto 18 por 25, vai dar 0,72, que equivale a 72%, tá bom? Mas você também pode trabalhar com o conceito de frações equivalentes, beleza? Matemática, ele acertou 15 e respondeu 20. É só fazer 15 dividido por 20, que totaliza 75%. Mas olha como fica mais fácil, gente, de interpretar por regra de 3. Acompanha comigo, a gente vai conversando com o problema, né? Ele respondeu 25 questões de português, então era 100% das questões. Ele acertou 18, é quanto por cento desse valor? Multiplique em cruz, a gente conversa e a gente tem um entendimento melhor fazendo por regra de 3, tá bom? Aqui ficaria 25x igual 18 vezes 100, 1.800, tá? E aí era só fazer 1.800 dividido por 25, que vai dar o mesmo valor que obtemos através da divisão de 18 por 25, que é 72%, tá?
Então, fica aí essa terceira opção também, que é a minha preferida, que talvez não seja de alguns alunos, tá bom? Matemática, não foram 20 questões no total? E dessas 20 ele acertou 15. Então, nós podemos dizer que 20 é 100% da nossa prova. Então, 15 questões é quanto por cento, certo? Multiplica em cruz. Todo professor que dá uma prova que não tem apenas 10 questões para atribuir um ponto para cada questão, ele indiretamente está resolvendo isso por regra de 3, tá? Para saber quanto vai valer, de repente, cada questão, ok? Aqui, e também para poder atribuir a nota, né? Aqui é como se a pessoa tivesse tirado 7,2, ok? Continuando, né, aqui para a gente ver então matemática, quanto o Rafael vai ter, né, em porcentagem, temos aqui então 20x e 15 vezes 100, que é igual a 1.500. E o 20 que está multiplicando, ele passa dividindo. 1.500 dividido por 20, ó, para simplificar, corta um zero em cima, um zero embaixo. 150 dividido por 2, ele acertou então 75% da prova de matemática. Ele foi um pouquinho melhor em matemática do que em português, né? A gente consegue, por mais que tenha uma quantidade diferente de questões, poder comparar a quantidade de acertos de uma para a outra, ok? Então, apresentei aí na forma de fração e trabalhando com fração equivalente. Falei que vocês também apenas poderiam dividir o 18 por 25 e o 15 por 20. E a terceira opção, que é a que eu prefiro, fazer por regra de 3, ok? Então, aí respondemos a letra A. Agora, ele diz o seguinte: o desempenho foi melhor nas questões referentes à disciplina de matemática, certo? Na letra B. Por quê? Porque ele teve uma percentual maior, certo? Então, por mais que temos uma proporção de valores diferentes, a gente tem uma maneira rápida de poder comparar essas proporções. E essa maneira é transformá-las em porcentagem. Tranquilo, meus amores? Perguntas? Perguntinhas ou não? Sim ou não? Tranquilinho? Galerinha, então para a gente não acumular para conferir lá em um único dia, eu quero que agora todo mundo vá para a página do Para Conferir, lá na página 285, antes da gente começar as atividades, tá bom? Então todo mundo na página 285, lá do Para Conferir. Luiz, presta atenção, não quero que você deixe em branco, viu? Igual aconteceu do outro, é para fazer. Quem tiver dúvida é para falar. Todo mundo já abriu a apostila na página 285? Sim. Sim. Ô, gente, a gente já tá acabando o grupo 9, né? Que legal. Esse grupo 9, ele não é tão extenso. Ô tia, vai ser só o exercício 1 ou vai fazer tudo? Vou falar agora, tá bom? A gente vai fazer apenas o 1 e o 2, tá? Vou explicar eles e vou dar um tempinho para vocês fazerem. Hoje não vai precisar me enviar a foto, porque ainda não terminamos o 3, o 4 e o 5, tá? Então, hoje é só para a gente fazer, agora que a matéria tá fresca na memória, e depois que a gente vai fazer os demais, e aí sim eu peço a entrega, tá? No primeiro exercício, é igualzinho que nós fizemos ontem, naquele quadro. Vocês vão ligar a forma fracionária ou a forma decimal à sua porcentagem correspondente, ok? Então, por exemplo, se tivesse aí 0,03, qual é a porcentagem correspondente? 2 casas depois da vírgula, essa leitura é de 3 centésimos. E 3 centésimos nada mais é do que 3%, tá? Então, vocês vão ligar aí o valor correspondente de cada número decimal e fração à porcentagem. No segundo exercício, vocês vão responder com verdadeiro ou falso, que é de acordo com o que eu acabei de explicar agora,
ok? Então, ele apresentou 2 situações e é por isso que na parte teórica eu apresentei 4 situações e apresentei 3 modos de resolver para cada uma delas. Então, aí vocês vão completar no 2 apenas com verdadeiro ou falso. Tudo bem? Agora, 11 e 16, como Mariana, são tô no meio. apenas 2 exercícios, eu vou dar até 11 e 25 para vocês resolverem, tá? 9 minutinhos aí para resolver. Resolveu belezinha, é só aguardar que 11 e 25 a gente vai para os exercícios de aplicação, tá bom? Oi? Alguém tá... É o 1 e o 2? É, meu amor, você tá vendo aqui? Eu tô compartilhando tela ainda? Tá Não, anotado. é que você mudou agora, porque você estava na teoria, acho que era. Em alguma coisa da apostila. Tava no outro. Não, eu não mudei a tela, não. Eu tava nessa, tá? Mas é o 1 e o 2, tá? Rafa já terminou, ok. Só aguardar um pouquinho, tá bom? Vou pausar aqui a gravação, senão depois fica muito longa, tá? Esses 5 minutinhos para esperar vocês. Então, agora que a gente já terminou, né? De fazer o 1 e o 2 da PC, referente a esse capítulo. Vamos agora para os exercícios de aplicação, tá? Aí na apostila de vocês, página 267, ok? Bora lá então. Abram a apostila na página 267 e vamos ler juntos esse primeiro exercício. Vamos entrar no acordo, gente? Todo mundo tá de acordo da gente resolver por regrinha de 3? Na verdade, esses primeiros que eu for fazendo com vocês, nós vamos fazendo juntos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer cada um deles, eu vou usando um método diferente, né? Porque nós estamos fazendo juntos. E a hora que eu der um tempinho para vocês fazerem sozinhos, cada um vai pelo seu método. Portanto, quando eu voltar para a gente corrigir, não é para sair apagando porque eu estou fazendo de um método diferente. Tem que esperar o resultado final, tá? Antes de apagar, se quiser, comenta comigo. Mariana, eu fiz assim, por que o meu deu diferente? Que a gente vai conversando e verificando o que pode ter acontecido, tá? Nesse primeiro exercício diz que o funcionário de uma linha de produção de veículos, ele trabalha no controle de qualidade, verificando alguns itens do veículo que acabou de sair dessa linha de montagem. De um total de 3.500 veículos verificados, ele conseguiu perceber uma falha no encaixe dos faróis em 70 unidades. Então, qual é a porcentagem de veículos que apresentaram essa falha? O que vocês sugerem para que a gente faça nesse exercício? É 3? Eu fazeria a regra de 3. Beleza. Então, vamos por regra de 3. 3.500 veículos é 100% ali da frota em questão. E 70 veículos é quanto por cento desse total? Multiplico, então, em cruz, ok? Então, agora teremos 3.500x e 70 vezes 100 é 7.000. O 3.500 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 7.000 dividido por 3.500, ó, para facilitar, eu posso cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. E 70 dividido por 35 resulta em 2. 2 o quê, gente? 2% apenas dos veículos apresentaram defeito, né? Viu como fica assim? Às vezes a gente fala, nossa, teve 70 veículos que estavam com defeito. Parece que é um monte. Mas em relação ao total que foi verificado, é pouco. Apenas 2%, né? Então, olha aí a utilidade de porcentagem para a gente poder interpretar uma situação, né? Dúvidas nesse primeiro? Foi tranquilo? Eu tenho uma queda por regra de 3, gente, igual a Ana Clara, né? Eu acho que fica bem mais fácil para vocês entenderem. Queda, eu tenho um acidente. Dá um ok na hora que vocês acabarem para eu poder fazer a próxima, tá?
Posso passar? Não. Pode. Se precisar que volte, é só me avisar, tá bom? Agora, olha esse segundo exercício. Gente, o carinha ali ele já foi fazer de um jeito diferente, porque voltando aqui no primeiro, para determinar o percentual, eu poderia também ter feito apenas 70 dividido por 3.500, daria 0,02, que é 2%. E o rapazinho aqui, esse empresário, ele optou por essa opção. Só que veja bem, ele foi calcular o aumento percentual da produção que ele teve, certo? Lembra que quando a gente foi calcular aumento lá numa situação problema, para que obtivéssemos o resultado exato, a gente calculou primeiro a diferença, né? Dos valores, e aí sim essa diferença colocamos no numerador e o preço inicial no denominador. Ele fez diferente, ele pegou o preço total, aliás, a quantidade total de aumento, né, de camisas ali da peça da confecção dele e dividiu pelo preço inicial. Tá errado o jeito que ele fez? Não tá errado. Só que olha a resposta que ele teve, 1,2. Esse aqui não é o percentual de aumento, esse aqui é o percentual total. Então, qual vai ser o percentual de aumento que ele teve? Primeira coisa, a gente tem que saber interpretar esse 1,2. E é justamente por isso que fizemos exercícios igual o da tabela da aula de ontem, igual o primeiro exercício da PC, para a gente saber transformar esse número decimal em porcentagem. Para transformar 1,2 em porcentagem, basta multiplicar ele por 100. Ou seja, eu vou ter que andar com essa vírgula para a direita 2 casas. Andei uma, dá 12. Andei 2, acrescento um 0. Ou seja, é 120%. Só que ele teve um aumento de 120%? Não. O total da situação é 120%. Então, basta pensar que 120 é o total e que o inicial era 100%, era né, antes desse aumento. Ou seja, 120 menos 100, oi. Você caiu, você não tá apresentando, travou tudo. Aí você saiu, aí você entrou falando, só que não tá apresentando. Sério que aconteceu isso? Vamos voltar aqui então. Sério. Tô aqui, ó, dando aula, mas é bom que pela gravação não caiu nada, tá? Vou voltar aqui, peraí. Eu caí, voltei, olha, o Du caiu também, deve ter sido uma pane geral. Vou voltar a apresentar, tá? Fiquei muito tempo caída? Perderam muito tempo da explicação para eu retomar? Não, foi 2 minutos. É, por aí. Foi tipo assim, caí e voltei. O Jorge caiu também, gente, ó, se preparem aí para os tombos, viu? Deve estar sendo uma queda geral. Voltaram a ver minha apresentação? Sim. Sim. Onde eu estava? Achei. Aqui. Então, ó, vou só repetir para quem perdeu, né? O que acontece? 1,2 para transformar em porcentagem, multipliquei por 100, que deu 120%. Só que eu não posso falar que ele aumentou 120%. Não, gente, porque para aumentar 100% uma coisa, ela tem que dobrar o valor. E 936 está longe de ser o dobro de 780. Então, para interpretar corretamente esse cálculo, agora eu fiz o 120% menos o valor inicial, que era 100%. Ou seja, ele teve um aumento de 20%, tá? Então, se eu não me engano, era a situação 2 que nós fizemos ali no texto teórico, que eu poderia também ter pegado e ter feito igual o coleguinha fez aqui agora, igual esse empresário fez. Só que eu tenho que ter a habilidade de interpretar corretamente. Então, para que eu quisesse ter o percentual direto nessa conta, eu tinha que ter feito 936 menos 780, e esse resultado seria o numerador do nosso cálculo. Ou esse resultado faria parte da nossa regra de 3, já que temos preferência por regra de 3, tá bom? Dúvidas nesse segundo exercício? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Então, vamos ao terceiro.
No terceiro exercício, gente, ó, está dizendo que uma vez por ano, os funcionários de uma empresa recebem uma correção no salário. E nesse ano, essa correção foi calculada em um aumento de 6,7% sobre o salário de cada funcionário. Então, eu preciso saber quanto é 6,7% de cada um desses salários, para saber quanto eles vão receber, concorda? Foi apresentada a tabela. Nessa tabela, em um determinado cargo, tem 3 funcionários que recebem 1.250. No cargo B, 4 funcionários, 2.340. E no cargo C, 2 funcionários que recebem R$ 3.560. Agora, vamos ver o que está pedindo em cada uma das alternativas, né? Na alternativa A, ele está pedindo qual deve ser o aumento para o salário do cargo A. O cargo A é de R$ 1.520. Então, eu preciso calcular 6,7% de R$ 1.520. Lembra que toda essa frase nós escrevemos ela matematicamente da seguinte forma: 6,7% é o mesmo que 6,7 centésimos. Então, divido por 100, preposição de é multiplicação, multiplicado por 1.520. Aqui, gente, cada um faz a sua maneira, tá? Ó, corta um zero em cima e um zero embaixo para simplificar. Faz o 6,7 vezes o 152 e depois divide por 10. Eu acho que é a maneira mais simples, ó. Vamos treinar juntos aqui, então, multiplicação, ó. 152 vezes o 6,7, ó. Esquece a vírgula e multiplica normalmente. 7 vezes 2 é 14, sobe 1. 7 vezes 5 é 35, mais 1 é 36. 7 vezes 1 é 7, mais 3 é 10. Pulo uma casa decimal e agora eu vou multiplicar o 6, ó. 6 vezes 2 é 12, sobe 1. 6 vezes 5 é 30, mais 1 é 31, sobe 3. 6 vezes 1 é 6, mais 3 é 9, ok? Agora é só somar, ó. 4, 6 mais 2 é 8, né? Aqui temos 1 e 9 mais 1 é 10. Agora eu coloco a minha vírgula, uma casa apenas, uma casa apenas. Então, aqui eu obtive 1.018,4, ok? Só que esse valor eu ainda tenho que dividir por esse 10 aqui, não posso esquecer dele. E quando eu vou dividir por 10, essa vírgula ela vai voltar uma casa decimal. Ela vem para cá. Resultado final, então, é R$ 101,84 que o funcionário A, ele teve de aumento. Tranquilo, gente, esse? E aí, agora, na letra B, ele pergunta: qual deve ser o aumento no total a ser pago aos funcionários desse setor? Aí, eu quero saber o valor total do setor inteiro. Lembrando que nesse setor, vamos voltar na tabela para a gente lembrar, nós temos 3 funcionários nesse setor. Então, primeira coisa que nós teremos que fazer é o 3 vezes esse valor, ok? E veja bem, ele quer saber, deixa eu ver uma coisa. O setor são todos os cargos. Então, eu quero agora calcular o aumento percentual de todos os cargos e não de apenas um. Então, eu vou juntar tudo. O que eu faço? Eu primeiro vou fazer 3 vezes o 1.250, vou fazer 4 vezes o 2.340 e vou fazer o 2 vezes 3.560. E aí, depois que eu tiver esse total, que eu vou calcular 6,7% em cima desses valores. Tranquilo? Porque ele pediu agora do setor inteiro. Mariana, eu poderia fazer separadamente de cada um, depois multiplicar os resultados pela quantidade de funcionários de cada um? Poderia.
É uma opção, mas é um pouco mais demorada. Então, a opção aqui mais rápida, mais eficiente é fazer um montante aí de gasto que ele tem nesse setor. E aí, depois disso, calcular 6,7% sobre o valor total. Bora lá, então? Vamos fazer, então, 3 vezes 1.520, porque são 3 funcionários no cargo A, mais 4 vezes 2.340, porque são 4 funcionários no cargo B, mais 2 vezes 3.560, né? Que são a quantidade de funcionários do cargo C. Bora fazer essas multiplicações, ó, para depois somar, né? Então, aqui nós temos 3 vezes 1.520, eu já deixei anotado aqui o valor, tá bom? 4.560 é o resultado da multiplicação. Mais, agora, 4 vezes 2.340 dá 9.360. Mais, agora, 2 vezes 3.560 dá 7.120. Somando agora esses 3 valores, nós temos 21.040. Agora sim que eu sei o montante, né, de gasto que essa empresa tem nesse setor, eu faço igual eu fiz na letra A. Só que na letra A eu fiz apenas do cargo A e agora na letra B é cargo A, B e C juntos, porque totalizam o setor. Então vamos calcular 6,7% de 2.040. Opa, 2.040 não, 21.040, né? Então, de 21.040, tá? Mariana, eu não gosto de cortar 0 em cima e 0 embaixo. Tudo bem, eu acho mais fácil, ó. Cortei um 0 em cima, um 0 embaixo, ok? E agora basta fazer 2.104 vezes 6,7 para depois dividir o resultado por 10. Bora lá fazer o cálculo na raça aqui? Todo mundo fazendo comigo, tá? Ó, então, agora 2.104, né? Porque eu já cortei um 0, vezes o 6,7. 7 vezes 4 é 28, sobe 2. 7 vezes 0 é 0, mais 2 é 2. 7 vezes 1 é 7 e 7 vezes 2 é 14. Pulo a primeira casa decimal, a primeira casa, né, a unidade. Agora, 6 vezes 4 é 24, sobe 2. 6 vezes 0 é 0, mais 2 é 2. 6 vezes 1 é 6 e 6 vezes 2 é 12. Resultado final, ó, 8, 6, 9, 10, sobe 1. 4, 1. Mas eu tenho uma casa para voltar a minha vírgula. Aqui está a minha vírgula. Então, eu tenho 14.096,8 dividido ainda por 10, ok? E ao dividir por 10, a minha vírgula, ela volta uma casa decimal para a esquerda. Então, ele teve um aumento aí no total, né, para esse setor, de R$ 1.409,68. Pessoal, tranquilo? Belezinha? É legal essa conta. É. Sabe por quê, gente? É uma matemática, quando envolve porcentagem, real, né? É uma coisa que é concreta, é uma situação que a gente se vê realizando no dia a dia, né? Isso facilita bastante, né, o entendimento. Eu vou fazer com vocês agora mais o exercício 4, tá? E aí depois eu vou deixar para vocês fazerem do 5 ao 12 por enquanto, tá bom? Porque eu não quero dar tarefa, porque a semana que vem a gente já começa a semana de provas, né? E eu quero que vocês estudem, tá bom?
Vamos fazer o 4, então? Posso passar? Se alguém precisar que volte, me avise, tá? Então, agora aqui no exercício 4, está dizendo o seguinte, que uma sessão de cinema foram vendidos vários ingressos do tipo inteira e um total de ingressos de 28, né, do tipo meia. Se o tipo de meia é 40% do total, então qual é a quantidade de ingressos vendidos do tipo inteira? Olha que problemão que temos que interpretar. Podemos resolver por regra de 3. Ele está afirmando que 40% é os 28, ok? E aí, com essa informação, eu posso determinar o 100%. Então, eu posso fazer assim, ó. 40% dos ingressos foram do tipo meia, que totalizaram 28. E 100% dos ingressos é X. Só que fazendo essa regra de 3, eu estou achando já de fato que o exercício está pedindo? Não. Eu estou achando a quantidade total vendida. E a pergunta é, quantos do tipo inteira foram vendidas? Então, depois que eu achar o total de ingressos vendidos, eu tenho que lembrar de subtrair os 28 que foram de meia entrada. Tranquilo? Bora lá então, ó. Multiplicando em cruz, nós temos 40x e 28 vezes 100 vai dar 2.800, beleza? Se o 40 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 2.800 dividido por 40, eu posso cortar um zero em cima, um zero embaixo para facilitar, porque eu não sou boba nem nada. E 280 agora dividido por 4... representa 70. Então, 70 ingressos é o total de vendas. E a pergunta é, quantos foram vendidos do tipo inteira? Então, se eu já sei que 28 foi meia entrada e que no total foram 70, eu posso afirmar, então, que do tipo inteira, para calcular, basta fazer o total 70 menos meia entrada, que é 28. E 70 menos 28 resultam em 42 ingressos. Beleza? Tranquilão? Agora, meus amores, ó, agora é exatamente 11h49. Eu vou dar um tempinho para vocês agora fazerem sozinhos do exercício 5 ao 12, ok? Então, 5 ao 12, meio-dia e 10, 20 minutinhos, tá? A gente retoma para corrigir esses. Pessoal, ó, então passado aí os 20 minutinhos que eu dei para vocês fazerem, né, do 5 ao 12, vamos então à resolução deles, né, vamos conferir aí os resultados. No exercício 5, que é um exercício da UBMAP, ele fala que a figura mostra quadrados iguais dentro de um quadrado maior. A área cinza é de 128 centímetros quadrados. E a área de cada quadrado menor é igual a 9% da área do quadrado maior. Olha que doideira! Então, qual é a área do quadrado maior? Eu quero saber a área, ó, de tudo isso aqui, ó, tudo, incluindo essa que nós já conhecemos, que é a cinza, e mais esses 4 branquinhos que eu não sei quanto é. A única informação que ele deu é que eles correspondem a 9% do quadrado maior, cada um deles. Então, se é cada um deles 9%, e eu tenho 4, a primeira coisa a se fazer é fazer 4 vezes o 9%. Então, 4 vezes o 9%, eu sei que essa parte branca equivale a 36%, então, do quadrado maior. Concorda? Aí, vamos pensar o seguinte,
Eu sei que 128 é a parte cinza, então eu já conheço a parte cinza. Vamos descobrir então quanto essa parte cinza equivale em porcentagem em relação à área total. A área total é 100%. Concorda que se eu pegar 100% e subtrair essa parte branca, eu vou obter a porcentagem que corresponde à parte cinza. E eu já sei que a porcentagem da parte branca é 36%. Então, calculando 100% menos 36%, eu tenho 64%. Então, 64% é a parte da área cinza em relação ao total, ok? Área cinza. Então, nós podemos... Opa! Peraí que tá bugado aqui. Borrachinha, área cinza. Gente, por que eu tô dando essas voltas aqui? Porque é o que a gente tem de informação para poder chegar na área total. Então, a gente pode afirmar o seguinte também. Como essa área cinza é de 128 centímetros quadrados, a gente pode concluir, então, que 1% dela corresponde a 2 centímetros. Por quê? Porque a área cinza é 128. E se eu fizer 128 centímetros quadrados... Opa, ficou feio, né? 128 centímetros quadrados, dividido pela porcentagem de 64, eu posso concluir que cada pedacinho, né, que cada 1% dela corresponde a 2 centímetros quadrados, ok? E aí agora, se eu quero determinar a medida do quadrado maior, basta pegar essa quantidade em centímetros e multiplicar por 100%. Então, 2 vezes 100 resulta em 200 centímetros quadrados. Então, observem que aqui eu fui trabalhando com duas grandezas, porcentagem e centímetros quadrados. E aí eu fui desenvolvendo de uma maneira que eu conseguisse relacionar cada uma delas. Tudo bem? Anotem a resolução para que vocês entendam. Esse exercício, ele tem um grau de dificuldade médio, tá bom? Da OBMAP. Então, ele não é realmente tão simples para interpretar. Só que depois de interpretado, fica fácil para a gente poder entender, né? Belezinha? Posso passar para vocês? Pode. Ok, vamos ao 6º exercício, então, que também é interpretativo, né, gente? Aqui o 6º tá falando que a Camila é vendedora e ela sempre precisa calcular o valor final de um produto com desconto multiplicando por 0,85. Então, se ela fizer essa multiplicação, o resultado ele corresponde a qual porcentagem do desconto? Se é desconto, significa que nós pegamos o total, que é 100%, e tiramos esse desconto para obter o 0,85. Basta lembrarmos que 0,85 em porcentagem é o mesmo que 85%. Então, a gente pode fazer o seguinte, 100% e tira o 85%, que é o mesmo que 0,85. E isso vai sobrar 15%, tá bom? Agora, como que a gente justifica isso? A gente justifica que 0,85 em porcentagem é 85%. Olha de novo a importância do joguinho, daquela atividade de ontem do quadro, né? Para a gente poder fazer essas associações aqui, tá bom? Tranquilinho esses 6? Fiquem tranquilos com esses interpretativos, tá? Que é para, assim, vocês entenderem tudo que nós trabalhamos na aula anterior, tá bom? O intuito agora é a gente trabalhar com situações e problemas, mas não pode ser algo jogado ao vento. A gente precisa ter esse tipo de atividade para entender o porquê de cada situação,
tá bom? Então, com base nesse exercício 6, se eu sei que multiplicar por 0,85 é o mesmo que tirar 15%, em relação ao aumento, então, se eu vou aumentar, eu quero ter um aumento de 35%, basta, então, multiplicar por 135%. Só que quando eu vou usar a calculadora, qual é o número decimal que representa 135%? É multiplicar por 1,35, ok? Vamos dar uma melhorada aqui nessa resposta, ó. Multiplicar por 1,35. Por quê? Porque 1,35 é o mesmo que 135%. 1,35, ok? Que é o mesmo que 100% mais 35%. Beleza? E aí, escrevemos 135% na forma de número decimal. O mesmo aqui para o 9. Basta, então, multiplicar. Agora, veja bem, é por 1,9? Não, porque 100% mais 9% é 109%. Então, quando eu transformo 109 em número decimal, eu vou obter 1,09, ok? Por quê? Porque é 100% mais 9%. Tudo bem? E agora, olha, muita atenção para o 0,7. Pensa bem, 0,7 eu vou fazer 100% mais 0,7%. Então, eu vou ter 100,7%. E 100,7 dividido por 100 vai dar 1,007. Tá? Então, muita atenção aqui para quando o número já é decimal, ó. Então, temos que multiplicar por 1,007, tá? Então, gente, esse tipo de cálculo ele é válido para quando a gente está com uma calculadora ali na mão e, de repente, essa calculadora ela não tem o símbolo de porcentagem, né? Como que eu faço para aumentar 35%? Era 100%, aumentei 35%, foi para 135%, mas eu não tenho porcentagem na minha calculadora. 135 dividido por 100, 1,35. Beleza? Tranquilo, gente? Perguntas? Podemos passar para o 8. No exercício 8, vou passar, se alguém precisar que volte, me avise, tá? Ele fala assim: quando o preço de um produto duplica, dizemos que ele aumentou 100% ou 200%? É 100%, né, gente? Porque algo que custa R$2 passou a custar R$4, aumentou 100%. Mas agora, olha o que ele pergunta na letra B. Quando o preço passou de R$4 para R$8, beleza, ele teve um aumento de 100%. Mas o que isso significa? Que o novo preço corresponde a qual porcentagem do preço anterior? Nessa situação, sim, o novo preço é 200% do preço anterior. Porque se R$4 era 100%, R$8 é 200%, só que do preço anterior, e não o aumento. Então, veja a diferença da pergunta, tá bom? Então, nesse exercício é muito importante a gente frisar que falar que tem um aumento de 200% não é a mesma coisa de falar 200% do preço anterior. Então, eu poderia dizer nessa situação que aumentar 100% é o mesmo que falar que o novo preço é 200% do preço anterior. Tudo bem? Tranquilinho? Vamos já aproveitar e ver o 9, ó. O 9 vamos fazer por regrinha de 3, que eu já tô com saudade de regra de 3, né?
Ele está dizendo que ele cortava uma região com área total de 420 metros quadrados. Em relação a esse trabalho, ele cortou uma pequena região que tinha 91 metros de largura e 3 metros, aliás, 91 de comprimento e 3 de largura. Então, qual é a porcentagem total que ele já cortou? Eu preciso saber quanto isso aqui equivale ao total. Só que isso aqui não foi dado em área ainda. Então, a primeira coisa que eu preciso determinar é a área da parte cortada já, da grama cortada. E a área da grama cortada basta fazer comprimento vezes largura. E 31 vezes 3 vai dar 273 metros quadrados. Agora, gente, matei o X da questão. 420 metros quadrados é 100% do terreno. E 273 metros quadrados é quanto por cento desse terreno? Montei a proporção, multiplico em cruz. Então, nós temos 420x e 273 vezes 100 vai dar 27.300, tá? Troquei aqui o 3 pelo 7. Então, 27.300. O 420 que está multiplicando vai passar dividindo, ok? Então, 27.300 dividido por 420, corta o zero para ficar mais simples. Então, 2.730 dividido por 42 resulta em 65. 65 o quê? Porcento da grama cortada. Olha como fica melhor a interpretação do problema, né? A gente fica nítido que ele já cortou, então, mais da metade desse terreno, né? Coisa que não estava nítida apenas com a informação apresentada. Tudo bem? Tranquilo, gente? A minha intenção era tentar corrigir até o 12, mas não vai dar tempo, não vamos fazer correndo não, tá bom? Então, ó, nós faremos a correção a semana que vem do 9, aliás, do 10, né? Do 11. Ô, tia, volta lá. E do 12. Voltei. Tranquilinho? Pronto. Então, semana que vem nós continuaremos o 9, o 10, o 11 e o 12, tá bom? Não é tarefa, isso não impede de vocês agora em casa, se sobrar um tempinho, tentarem resolver, tá bom? Então, por hoje é só, meus amores. Não saiam da aula ainda porque eu vou fazer uma chamadinha, tá bom? E depois já estão liberados. Já desejo um bom final de semana.